Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, nós temos o Livro dos Espíritos, estamos na questão 889. Pode estudar conosco. É nos muitos acontecimentos do dia a dia que temos, Senhor, a possibilidade de crescer. É nas muitas interações humanas que temos, Senhor, as possibilidades de aprender. É de passo a passo que seguimos rumo ao amor. E é de passo a passo que vamos nos encontrando, nos conhecendo e formando em nós o homem novo. Possamos, na noite de hoje, contar mais uma vez com a ajuda caridosa do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, dos irmãos do plano corpóreo, plano espiritual, e todos que assim considerarem justo nos auxiliarem. Que assim seja, que assim possa ser. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desencarne e desenlace. Amém. Lembremo-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremo-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremo-nos da fraternidade, que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças, é a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. E assim começamos o nosso amor e bem. Você pode ser e estar melhor a cada dia. Hoje, para o nosso amor e bem, a gente traz o livro Mereça Ser Feliz, do Espírito Hermâncio Dufour, e registrado pelo médium Vanderlei de Oliveira. Trouxemos algumas poucas partes, né? O oposto da felicidade não é a tristeza, é a insatisfação. A insatisfação humana ocorre porque as criaturas estão vivendo, mas não sabem existir. A tristeza é emoção, pode ser passageira. Todavia, a insatisfação é estado, resultado de uma enorme sequência de insucessos, mas escolhas que levam o homem a sucumbir e vagar nos caminhos da porta larga sob os convites das futilidades mundanas. O importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós, ser proprietários do destino, merecer a liberdade. Entretanto, para nós, os calcetas das reencarnações, essa alforria tem um preço, a educação nos roteiros do amor. À luz da sabedoria espiritual, satisfação individual,
decorre da plena identificação com as linhas mestras do projeto reencarnatório que antecede o retorno do espírito ao corpo físico, cujo objetivo é colocá-lo em melhores condições ante o infalível tribunal da consciência. Portanto, ser feliz é uma questão de afinar as atitudes e sentimentos com esse plano de espiritualização, somente possível pelo reencontro com a verdade sobre nós mesmos. Esse reencontro com o eu divino é o resgate da consciência lúcida, é a conscientização, é o preço que se paga para ser feliz. Então, a gente tem aqui trazido por Hermance Dufour algo que muito nos interessa e que muito confundimos, né? Constantemente nós confundimos tristeza com insatisfação e Hermance aqui nos possibilita ver que são coisas completamente fora de rumo, têm rumos diferentes, com resultados diferentes, e que ambos estão ligados à felicidade, que eu posso, sim, trabalhar essa felicidade, eu posso chegar ao ponto de amenizar as tristezas e aumentar o meu nível de satisfação com as coisas, desde que eu tenha um entendimento do que essas coisas, do quanto essas coisas me importam ao outro, do quão essas coisas vão fazer diferença no meu caminho. Uma vez que eu trabalhe isso, fato é, eu vou ser uma pessoa menos triste e com mais satisfação na minha vida. E, por fim, a gente coloca lá, você pode, você deve, convença-se a construir sua felicidade. Então, esse foi o nosso curtíssimo Orabor e Bem. Você pode ser e estar melhor a cada dia. A gente, então, segue para o nosso boa noite. E hoje não teremos boa noite, porque nós gravamos toda essa semana. E como nós gravamos toda essa semana, uma hora dessa eu posso até estar assistindo, mas estarei em outro compromisso. Posso estar assistindo com todos. Se me for possível, vou deixar uma boa noite aí. E a gente agradece imensamente pelo seu boa noite, pelo carinho da sua presença, pelo carinho da sua vida. Então, nós temos para hoje o Livro dos Espíritos, né? Estamos falando aí do Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 11 das leis morais, e tem 10 leis de justiça, de amor e de caridade. É a questão que vai da questão 873 até a questão 892. Portanto, estamos na 17ª semana de 20. Estamos devagar e sempre chegando lá. Ainda estamos no Caridade e Amor do Próximo, que veio da questão 886 e chega à questão 889, portanto, essa é a última questão. Na semana que vem já teremos um outro item para trabalharmos. E na 888, lembra que a gente conversou bastante sobre isso? Na 888, Kardec perguntou se deve pensar da esmola. Aí veio a 888, veio a 88A. Foi um texto até longo, deixado por São Vicente. Depois a gente trabalhou Miramês e esmola, acabou sendo um assunto bastante interessante do ponto de vista da gente, porque 2 pontos ali nos chamaram a atenção. No primeiro ponto, a atenção foi para o lado de que a gente não tem que esperar o outro pedir esmola, a gente tem que simplesmente fazer com que o outro não se sinta constrangido por pedir esmola. A gente tem que ir lá e tem que antecipar essa esmola, tem que antecipar para não constranger. Aí a gente trabalhou muitos pontos acerca de esmola, a gente conseguiu trazer esmola sobre vários viés. Então, eu aconselho que você veja lá o nosso 888 da semana passada, se não conseguir entender o nosso 889, porque
porque os dois estão ligados, mas eu aconselho a dar uma voltadinha lá e dar uma olhada. Então, no 889, aí sim, Kardec vai perguntar: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Então, se lá ele nos perguntava o que se deve pensar da esmola, ele aqui já traz uma coisa, um outro ponto. Poxa vida, se lá eu tenho que me antecipar para o outro não ficar constrangido, e o que eu devo falar sobre aquele que foi condenado a mendigar por sua própria culpa? E aí os espíritos respondem, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. O que depende a melhoria do nosso planeta? Não cair nos excessos causadores de perdição. Não cair, a gente tem um trabalho sobre os 7 pecados, olha, é muito interessante, eu recomendo voltar lá e dar uma olhada nesse trabalho, né? A gente chamou de pecados capitais. Foi um trabalho na época que a gente ainda tinha conversa fraterna, então vai lá na playlist da Conversa Fraterna, que vai estar lá, e foi um trabalho que chamou muita atenção, porque ele traz exatamente esses excessos causadores da nossa perdição. E o Kardec ainda sugere para a gente dar uma olhada na questão 707. E aí a gente olha e diz, mas para, onde está essa 707? A 707, a gente trouxe aqui em 2 lâminas, ela está, o Livro dos Espíritos, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 5, item 4, Lei de Conservação, Meios de Conservação. É onde está a questão 707. E na questão 707, Kardec pergunta, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Né? Porque, camarada, eu vou usar esse exemplo para ficar bem mais claro. O camarada nasce numa família rica, ele vive num local rico, mas ainda assim lhe faltam algumas coisas. Ainda assim, ele é um miserável no meio de toda aquela abundância. E aí os espíritos respondem para ele por que um indivíduo sem nada nasce no meio de tanta abundância, não tendo nada. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, e sim com ardor e perseverança. Sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Fora isso, Kardec ainda joga a gente para uma outra questão, que é a questão 534. A gente está falando, então, de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Essa é a 534, que vai corroborar com a 707, que corrobora com a nossa 889. É muito interessante isso, esclarece bastante, mas a gente acaba fazendo a pergunta de ouro. Aderley, tudo bem que está bem explicado, eu agradeço as referências, mas a gente pode ir para o Miramês e tentar ter um pouco mais acerca dessa questão, né? Acerca disso que se traz, e o que se traz aqui. Qual foi a questão deixada que a gente acaba
no ir e vir se perdendo, que é a questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa própria? Repito a resposta, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Está explicado, ok, mas a gente precisa sim, nessa hora, sobretudo, do Miramês, porque o Miramês ele nos traz o esclarecimento para além daquilo que está no livro dos Espíritos. Então, a gente está falando de O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, o médium que trouxe foi o João Nunes Maia. Estamos falando do Filosofia Espírita, volume 18, questão 889 comentada, é o capítulo 22 do volume 18 da Filosofia Espírita, e 0889/LE é a referência. Miramês nos dá o título de Boa Educação. Deu mais ou menos 10 slides. É pouca coisa, sobretudo hoje que a gente está conseguindo um tempo aí bacana, é pouca coisa mesmo. A educação na vida da criatura constitui força poderosa para o seu despertar. Com relação às condições do mundo íntimo de cada um, se faz necessário o estímulo exterior, agindo como que um chamado. Se eu passo a minha vida toda sem ter contato com o mal sendo preservado, a minha moral, a minha visão de mundo vai ser diferente daquele que teve contato com o mal. Eu não vou dizer que ela é melhor nem é pior. Não vou dizer que ela é mais sólida ou é mais frágil. O que eu digo é, fato, ela vai ser diferente, porque ela foi estimulada de forma diferente. Ela foi convidada a crescer, a despertar de forma diferente. A educação moral do homem já é um merecimento. Quantas almas podemos observar reencarnarem em lugares em que os seus pais desconhecem até mesmo a higiene? É culpa delas nascerem neste ambiente? Isso tudo é processo de vida, são linhas traçadas pelo próprio Criador, para que, mais tarde, venham a merecer uma volta ao meio social, entre povos mais educados e conhecedores da higiene, onde se tem notícias dos altos ensinamentos do Evangelho. Em muitos casos, mesmo assim, muitos ainda não se interessam por estas oportunidades, por lhes faltar maturidade para tal desempenho moral. Eu vou reencarnar, então, num outro meio, esse meio vai gritar aos meus olhos, eu vou ou não conseguir interagir com esse meio e vou ter a oportunidade de depois reencarnar num meio melhor. Cabe a mim valorizar essas duas possibilidades de despertamento. Cabe a mim olhar e dizer, olha, isso é o que eu tenho. É com isso que eu vou trabalhar. E é aqui que eu vou me aprimorar. Todavia, quando o espírito tem certa evolução moral, mesmo renascendo em lugares e famílias desprovidas de certa educação, ele busca dentro de si, nos recursos conquistados em suas próprias experiências, o que lhe falta na vida, e ainda mais passa a ensinar pela vida aquilo que os que rodeiam não têm para dar. Podemos buscar na fonte universal o suprimento para nossas carências, quando já atingimos esse preparo nas andanças da Terra. Então, você vê aquela família em que todo mundo acha que é dono do mundo e tem um indivíduo que age como se não fosse dono de nada. Aquela outra família que todo mundo defende o que é seu com unhas e dentes, briga pelo que acredita, e aquele único indivíduo que não faz isso. Temos a família, vamos chamar assim, com eufemismo, para não ficar pesado para ninguém,
Temos a família dos desbravadores, dos exploradores, que vão lá e fazem acontecer e cobram depois pelo seu trabalho o loteamento daquele local. E tem alguém da família que olha e diz, isso não é errado, porque essa conversa de descobrimento a mim soa diferente. Soa bem diferente. Né? Então, como assim? Você chega, tem alguém na Terra e você diz que descobriu a Terra? E mais, você adquire a Terra de ninguém e começa a vender dizendo que a Terra é sua, porque você simplesmente foi lá e nomeou como sendo sua, já que outro não nomeou. É isso. A questão da moral, ela vai trabalhar exatamente em cima disso. O que é certo, independente do que todos digam. O que é errado, independente do que todos digam. E sim, alguns espíritos vêm com esse checklist dentro de si e eles seguem esse checklist para não terem problema durante a sua navegação. Certamente que quando a criança encontra no mundo um lar que a possa instruir na moralidade, mesmo que sua natureza inferior recuse, fica alguma fragmentação desses ensinamentos na consciência, semeadas na sua intimidade e que o futuro é capaz de revelar. Como aconteceu com os grandes personagens, nunca aprendemos de uma só vez. O aprendizado ocorre por sequência no silêncio da vida. Então, temos 2 pontos aí. Um nome forte para essa explicação é São Francisco e mais ainda Santo Agostinho. Santo Agostinho era um playboy e tal, de repente ele vira a chave e torna-se um homem santo. Foi de uma hora para outra, a virada de chave foi de uma hora para outra. Mas aquele ensinamento, ele vem trazendo de muitas e muitas reencarnações. Ele vem formando de muitas e muitas reencarnações. Muitas e muitas. Jesus, desculpa, gente. Jesus chega, nasce entre os outros, mas vai a outro canto para buscar aqueles que o seguiriam como discípulos. Então, ele pega discípulos ali de castas variadas, né? Inclusive, fechando com Paulo, um douto da lei, um juiz da lei. Então, note que a moral, a boa moral, ela não está associada a nível social, nível intelectual, nível social, intelectual, cultural. A boa moral ela está ligada diretamente ao indivíduo e é ele quem vai expandir essa moral para além de si consigo. Nossa, tomei um susto com a máquina, eu já falei. Aí depois a Silvia diz, não tem problema não, foi um maior susto aqui. Caramba. Não é culpa de ninguém quando alguma criatura não aprende a lição com mais rapidez. Não precisa. Não precisa, já foi, não precisa, já foi. Pior já foi. Já foi. Não é culpa de ninguém quando alguma criatura não aprende a lição com mais rapidez. Como acontece com certos companheiros, é por lhes faltar a ação do tempo a seu favor. Estamos todos caminhando e os caminhos nos ofertam lições permanentes por força da lei universal do crescimento espiritual. Grava essa frase. Força da lei universal do crescimento espiritual. Essa frase, ela responde por muito do que acontece na nossa vida. Eu venho numa sequência de erro, aí muitas vezes os mais experientes se perguntam quem vai parar esse trator. Esse garoto só faz coisa errada, esse garoto só erra, só prejudica a vida dos outros, quem vai parar? Então, ele vai ser parado por força da lei universal do crescimento espiritual. Quando ele atingir
o ponto em que aciona essa força da lei universal do crescimento espiritual. É isso que vai fazer com que a gente caminhe. Mesmo quando a gente olha e diz, eu estou usando o livre-arbítrio e não vou caminhar. Porque o livre-arbítrio, ele é muito interessante desse ponto de vista. Se eu tenho consciência, se eu obedeço à lei, se eu reflito acerca da lei, mais livre-arbítrio eu vou ter. Se eu não tenho consciência, se eu não estudo a lei, se eu não respeito a lei, se eu não vivo na lei da boa vontade, amor e caridade, né? Lei de justiça, lei de amor e de caridade, o que vai acontecer é que menos livre-arbítrio eu vou me dar, até porque eu não sei nem quais as opções. É como se eu quisesse, como eu soubesse já a existência do metrô, já soubesse o funcionamento do metrô, vai por baixo da terra em alguns lugares, vai na superfície em outros lugares. Eu tenho que comprar ticket, eu posso comprar ticket para uma viagem, posso comprar ticket para várias viagens, eu posso ter um cartão abastecido com vários chips. Eu já sei tudo isso sobre o metrô. Só que eu não sei como sair de um bairro a outro completamente discordante usando só o metrô. Eu não sei fazer as baldeações e eu não sei onde pesquisar essas baldeações. Eu não sei nem mesmo que se eu for a uma estação do metrô e chegar ali na estação, né, na área de informação, e pedir um mapa, ele me dá um mapa de toda a linha. Eu não sei. Então vai chegar uma hora, por conta desse não saber, eu simplesmente não uso o metrô. Eu não uso essa facilidade maravilhosa. Não tem sinal, não tem trânsito, não tem nada. Eu não uso essa facilidade. Então, por força da lei universal do crescimento espiritual, eu sou levado a desenvolver o aprendizado para além do básico e sou levado também, não é levado obrigado, eu sou levado, sou convidado de pouco a pouco, conhecer o metrô, de pouco a pouco, explorar as suas várias linhas, as suas várias direções, e começo, inclusive, a me locomover dentro da cidade só usando o modal, só usando o transporte público. Então, eu vou de metrô até um ponto, pego ônibus no outro, ou vou de trem até um ponto, pego ônibus no outro. Isso é uma maravilha, né? Para quem mora, por exemplo, em Pinheiros, em São Paulo, quer ir para Interlagos, se for por metrô, que dá para ir, vai ser muito mais cansativo do que ir de trem, que o terminal de trem está ali do lado. Então, se ele pega o trem, ele pega um trem só e desce em Interlagos. O metrô ele teria que fazer baldeação. Então, é isso que a gente vai precisar aprender, vai precisar desenvolver e vai precisar chegar lá para fazer acontecer. Não existe um espírito perfeitamente igual ao outro, em nenhuma circunstância. E as desigualdades são marcas do tempo e do aprendizado. São inúmeros os caminhos pelos quais passamos. Somos todos iguais na estrutura congênita, mas cada um de uma idade sideral, assimilando conceitos e guardando experiências na diversidade que nos traz a programação universal. Mas, preste atenção, mas na vida, como os rios, desembocamos todos no grande mar que é Deus. No grande mar que é o amor de Deus. O homem que já acordou para a vida espiritual pode ouvir Deus em tudo que sente, vê e toca. O tempo ensina essa ciência espiritual. Todos vamos crescer. Esse é o maior fato da vida. Todos vamos evoluir. Essa é a maior certeza do mundo. Vamos evoluir nessa encarnação, vamos evoluir em outras e vamos sempre evoluir. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 19, lemos o seguinte para a nossa instrução. Mas Pedro e João lhes responderam:
julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vamos lá que Miramês traz a explicação aqui do ladinho. Se tudo vem do Senhor, é justo que o ouçamos em todos os seus canais de comunicações com os homens. E o mais viável é escutá-lo pela nossa consciência. Se nascestes em uma família que te oferta certa educação moral e mesmo física, não desmereças essas oportunidades, abraça-as e agradece a Deus, porque muitas criaturas sofrem a ausência desta instrução que sempre nos levam à paz interna e às grandes esperanças de viver. Quem não teve essa oportunidade não deve esmorecer. Isto, pois, pode ter a sua causa no abuso do passado, de maneira a ensinar-te a dares valor quando encontrares de novo as lições no que se refere à educação moral e à instrução. Porque a gente vai ter as lições apresentadas de maneira constante, a gente vai ter as lições trazidas para a gente a todo o tempo. E para encerrar, Miramês deixa o fechamento de toda essa história. Deus não tem pressa no tempo feito por Ele mesmo, mas nunca para pensar, porque tudo que sai das suas mãos já irradia perfeição em todos os seus aspectos. E é esse que a gente deve entender, que a gente deve desenvolver, deve se apegar e deve acreditar cada vez mais. É isso que a gente precisa trazer para dentro de nós. Deus está em todas as coisas, eu preciso melhorar, sobretudo para mim mesmo. Então é isso, a gente conseguiu dar conta do estudo. Óbvio que fora do dia padrão, a gente vai numa outra toada, a gente vai numa outra batida, mas a gente sempre dá o recado, não tenham dúvidas em relação a isso. Então, está com um pouquinho de azia aqui, por isso tá até que deu uma corrida, não explicou tempo tanto, até porque a cabeça não concatena quando a gente está com esses incômodos, né? Então a gente vai para a prece final e volta para um breve tchau. A Ti, Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estudo, mais esta oportunidade de encontro, mais esse carinho que conosco troca o Mestre Jesus através de Teus ensinamentos. Que possamos, ó Deus, voltar aos nossos afazeres e estarmos aqui reunidos na nossa próxima reunião. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Bom, gente, é isso. Grato, 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 gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a